Olá, meu nome é Solange e é um prazer estar aqui na segunda edição do COC, do Congresso Online de Constelação. Quero agradecer o convite do Décio, da Wilma, da equipe. Quero parabenizar porque está muito organizado, muito rico, com tanta palestra legal. E que crescimento, né? Um crescimento, o Décio é antifrágil. Vamos falar hoje aqui sobre MAID, um olhar sistêmico sobre esse seriado, que tem só 2 meses que está no ar, aqui nos Estados Unidos, não sei exatamente quanto tempo aí no Brasil, mas teve um grande impacto em muita gente. O mais interessante é que o impacto que eu percebi, pelo menos umas 8 pessoas vieram para o consultório para a gente tratar do que startou, não foi a relação de marido e mulher, namorado e namorada, ainda que algumas vivenciem, estejam lidando com situação de violência doméstica. Mas a relação que na infância, na primeira infância, segunda infância, adolescência, tiveram com a mãe narcisista. Vou passar um vídeo para vocês de uma cliente muito querida, e que quando eu comentei que eu estava orgulhosa de estar aqui com vocês, ela se ofereceu para fazer um testemunho. Vamos lá? Olá, eu sou a Heidi Gouveia e moro aqui em Miami. Eu tenho 38 anos e me deparei com esse filme na Netflix sobre a MAID. Me identifiquei muito porque todas as reações e todas as situações que ela passa, indiferente se são iguais ou não às minhas, a reação é exatamente a mesma. A reação da dor, do sofrimento, da conquista, da caminhada sozinha. A cara de pateta que ela faz, a cara de gelo, às vezes, de você recebeu algo tão grande, tão caro, e que pra mim pode ser nada, mas né, para quem deu pode ser nada, mas para mim que estou recebendo, quem recebe é algo intenso e muito grande, e a emoção de ter recebido aquilo é tão grande e não tem uma justificativa, não tem um porquê de você estar recebendo aquilo, simplesmente alguém boa, alguma pessoa boa veio e te entregou, e a sua reação é a mais inesperada de tudo, e às vezes até é a má interpretação que a sua reação vai causar nas outras pessoas. É a reação de ela está sendo grata ou ela não queria, ou o que eu fiz? Estou dando algo para ela e ela nem sequer agradeceu para mim. E essa reação que eu tenho, que é a mesma da personagem, é de congelar, ou de não ter nem força na voz de poder falar muito obrigada, eu realmente precisava muito disso e agradeço imensamente, o que eu posso fazer por você? E a pessoa vai te responder, não precisa fazer nada. E você fica com aquela reação, não devo receber, eu não fiz nada, eu não tenho esse dinheiro, ou eu não sou tão boa assim para receber tudo isso que você está me dando. Então é sempre milhões de questionamentos que eu faço na minha cabeça quando algo bom acontece. A mesma coisa de forma negativa é por que alguém foi, por que eu fiz tudo de acordo com o processo. Você me pediu para fazer todas as etapas, eu te entreguei todas as etapas, eu me virei, não dormi, entreguei aquilo que você precisava, e aí ainda no final parece que não é suficiente e me falta. E a frustração de ter feito toda aquela força, tudo aquilo que eu deveria ter feito, eu te entreguei, ainda assim não foi suficiente. Então, quando recebo não, a minha cara de pateta também acontece. O meu maior desafio hoje não é nem saber quando eu faço isso, mas é o que as pessoas vão achar da minha cara de pateta, né? Então, se eu tenho essa reação, eu tenho que instantaneamente entender qual é essa reação, do porquê dessa reação, e tentar remediar, principalmente para aquelas pessoas que não vão entender absolutamente nada do que está se passando comigo ou do porquê que eu tive aquela reação. Então eu quero demonstrar que eu sou grata, eu quero demonstrar que não foi legal aquilo que você me tirou, mas de uma maneira bacana, de uma maneira racional, e não de uma maneira que eu me congelo ou de uma maneira agressiva, por exemplo,
que eu não sou, mas eu sei que existem pessoas que podem ser agressivas. E não é isso, né? Eu quero poder me comunicar de uma maneira melhor. E isso me fez me lembrar no passado, quando eu tinha 6 anos, em 1990, que eu brincava com outras crianças. E eu comecei a ser bulinada por outras crianças porque elas viravam pra mim e falavam assim: ei, no Brasil me chamavam Eide, né? Eide, você gosta de azul ou vermelho? Você quer sorvete ou chocolate? Você quer brincar de amarelinha ou de xadrez? E a minha resposta pra tudo era: é. Mas você, o que você quer? É? É. Então essa é a minha reação quando eu tinha 6 anos e o que tudo isso me traz, que é a falta de vocabulário e todas as batalhas que eu tive. E aí tentar entender o que eu tenho hoje. E é uma dificuldade muito grande de você toda hora estar se observando e de olho naquilo que você faz todos os dias, né? E é isso. E eu agradeço a Solange por estar aí junto comigo há quase 1 ano. Obrigada. Um bom workshop para vocês. Emocionante, né, gente? Ela é uma lindeza. Essa menina é uma... Nossa, ela é muito bacana. E é isso, né? Essa cara de pateta é a dissociação. É uma arma de sobrevivência que depois perdura pela vida. Quando a pessoa se percebe precisando ser criativa, ser espontânea, ela não dá conta. Porque ela levou tanta pancada, tanta coerção, ou tanta negligência, que não desenvolveu repertório e ainda fica com medo de respirar, fica com medo de ser gente. Mas, Sara, a partir do momento que a pessoa percebe, que a pessoa começa a acolher a sua criança ferida, com muita gratidão pela criança ter sobrevivido à mãe narcisista, as coisas vão melhorando. Vamos lá? Então, meu nome é Solange Mesquita Gomes, sou psicóloga, psicodramatista. Minha primeira formação foi em neuropsicologia, e aí infantil. E aí, de tanto me sentir impotente, porque eu precisava da ajuda da família e não tinha, eu acabei indo para a familiar sistêmica, para o psicodrama e depois para a constelação. E que agrega muito. O mestrado em psicologia positiva, ele valida muito do que a gente percebe o tempo todo, né? Que não tem que ser perfeito, nosso corpo cicatriza, que a gente tem recurso, que a gente consegue constituir recurso em várias idades. Importante. Muitos spoilers serão ditos aqui. Como vocês já perceberam, muitos spoilers serão passados para vocês. Então, só quem não gosta de spoiler, assista primeiro o seriado e depois volta. Então, a gente vai falar em trauma, resolução de trauma, em como não foi passado o trauma para a geração para frente. O seriado é um seriado homônimo do livro Maid, que na tradução livre seria faxineira, trabalho árduo, baixo salário e a vontade de uma mãe de sobreviver, que no português já dá um spoiler aí quando coloca superação, né? A jornada da nossa protagonista, ela começa com ela vigiando o namorado dormir, para ter certeza que ele pegou no sono, e depois pegando a filha e saindo para buscar ajuda, para dormir em outro lugar. Ele é uma pessoa violenta, quando bebe ele fica violento, ele bebe muito, bebe desde os 9 anos de idade, ele é um alcoólatra pesado. Nesse dia, ele foi mais agressivo do que de costume, isso assustou ela. Ele é agressivo desde que ela engravidou. Então, quando ela engravidou, ele queria que ela tirasse a criança. Por ela não ter tirado, ele fala que ela está acabando com a vida dele e que ela vai pagar por isso. E aí ela relata que desde então ele tem cumprido a promessa e que ela tem medo o tempo todo. E aí, então, o nosso seriado ele começa nessa cena, com ela saindo de casa. Quando ela está observando ele dormir, ela
mostra susto, não mostra tristeza, não mostra angústia, ela está com essa cara de paisagem que a Edith identificou como uma cara de pateta, a cara apatetada, a cara... E aí a gente descobre que ela está fazendo exatamente a mesma coisa que a mãe fez há 20 anos. Que quando ela tinha 5 anos, a mãe, que tinha uma relação conturbada com o pai, saiu de casa, levando ela e mudando para o Alasca. E aí que acontecem algumas coisas interessantes que é bom para a gente ir caindo nessa realidade, né? É a invisibilidade desse sofrimento, desse risco. Então, quando ela está saindo com o carro, o próprio Sean aparece e fala assim, o que você está fazendo, sua louca? Como se o fato dele ter jogado um objeto nela, como se o fato dele ter dado um murro que furou a parede, como se o fato da criança ter ficado com a cabecinha cheia de caco de vidro, como se todos esses fatos não fossem autoexplicativos para o ato dela estar saindo com a criança. Ela sai com a criança e vai para a casa da única amiga que ela tem. Então, essa invisibilidade ela é mostrada de diversas formas. Ela é mostrada quando o Sean fala, o que você está fazendo, sua doida? Ela é mostrada quando, ao pedir ajuda para esse casal, ela percebe que o Sean já conversou com o amigo e o amigo quer segurar ela. Então, ela está conversando com a menina e o Ethan chega e é muito simpático. Ela percebe que tem alguma coisa errada e corre, entra no carro para sair. E ele fala, não vai embora, não faz isso com o Sean. Ele sabe que bebeu demais, ele está vindo só para conversar e depois chama ela de vadia e de babaca quando percebe que ela realmente está indo. Aí, nessa sequência, também a gente percebe que ela sofre de violência patrimonial, que ela está sem cartão, ela está sem dinheiro e o carro está sem combustível, está na reserva. A gente entende também que, pelo fato das pessoas ao redor não validar a situação que ela vive como uma situação de agressão, ela também não valida. E aí, no outro dia, ela vai no serviço social pedir ajuda. E a mulher fala, então... E aí elas conversam, ela explica direito o que está acontecendo, para a mulher ficar claro que ela é vítima de agressão de longa data. E a pessoa fala, olha, a melhor coisa que você pode fazer agora é falar com a polícia para isso estar registrado e isso abrir uma série de direitos. Eu falo, não tem nada para falar com a polícia, eu não sofri agressão. Então, nesse momento, ela ainda tem uma cegueira do tamanho da situação que ela está envolvida em. E é um ciclo que se repete para ambos os lados. O homem abusador aqui, ele não é colocado como um monstro, como um psicopata. Tanto ele quanto ela, eles vêm de lares disfuncionais e de mães muito negligentes e abusadoras. Então, eles são modelados e isso é normatizado para eles. Então, ambos estão enredados no ciclo de abuso. E muitas vezes, o diretor coloca isso de uma forma muito clara. Então, da mãe falando que ele é igual ao pai, que um pássaro que nunca alçou voo. Mais na frente, ele vai para o Alcoólicos Anônimos e lembra de algumas coisas muito chatas. Então, ele lembra que com 12 anos, antes dos 12 anos, ele usou o Narcan na mãe. O que é o Narcan? Narcan é um remédio usado em emergência para overdose de opioide. Então, ele com menos de 12 anos, ele teve que ressuscitar a mãe. Que o padrasto batia nele com pé de cabra. Que ele largou a escola e foi arranjar um emprego porque o irmão estava morrendo de fome. Ele estava em estado de muita precariedade. E que desde os 9 anos ele bebe. E aí, quando ele bebe muito, ele bebe sempre, ele fica violento. A maioria dos abusadores não são psicopatas. A maioria dos abusadores são pessoas gentis, sensuais, inteligentes, mas que trazem seus próprios traumas geracionais. E nesse seriado é mostrado essa parte bacana do Sean. Não só porque ele largou da escola para cuidar do irmão, mas em muitos momentos ele é parceiro e companheiro da Alex, realmente. Em muitos momentos ele
em dois momentos principalmente, quando eles vão para a briga no judiciário, ele dá um step back, ele dá um passo para trás e deixa a criança ir. Agora, ele é uma pessoa com apego desorganizado, como a maioria dos abusadores, que deseja ter uma relação emocionalmente íntima, não acredita que alguém pode gostar dele, não confia, se sente ameaçado, e aí eles ficam controladores, passam a perceber o outro como uma posse. E é tão comum, que tem até uma música do Djavan, que é considerada uma música muito romântica, que fala desse aspecto do abuso. Fala, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim e eu oceano. Então, vem me fazer feliz porque eu te amo é coisa de menino de 4 anos para baixo, que é legal. Então, eu quero água e eu quero que você me dê, porque você é minha mãe e eu gosto de você. Você fez plantão ontem, você está cansada, se quebrou a perna, não me interessa. Eu quero a água, mas quem vai me dar água é você. Se outra pessoa me der água, eu recuso. Então, grande parte dos abusadores, eles são pessoas traumatizadas, que sofreram trauma na infância, e ali ele ficou meio empacado psicoafetivamente naquela fase do desenvolvimento. E aí, nessa música, também tem essa parte bastante narcisista, né? Que é, você deságua em mim, você é o rio que tem todo o trabalho, vai desaguando em mim, fazendo meu patrimônio crescer, e eu vou oceanando, e eu vou crescendo, e eu vou acontecendo. E isso também é muito comum em dinâmica de abuso. O outro faz, mas eu considero que aquilo é meu. Então, digamos que eu sou o homem aqui, e digamos que você que está me assistindo é minha esposa. E a gente tem uma firma junto, onde você trabalha demais. Mas sempre que eu vou comentar sobre a firma, é minha firma, é o que eu fiz. E se essa relação chegar ao fim, eu vou brigar com unhas e dentes para ficar com aquilo que eu considero que é meu. Porque o outro não tem uma validação para o esforço do outro real. Eu só valido o esforço do outro, o comportamento do outro, a existência do outro, quando o outro vai embora, e eu ainda estou na fase da sedução, porque eu quero atrair de novo. Aí eu faço promessas, eu me humilho, eu ajo diferente por algum tempo, mas se essa pessoa retorna, o ciclo de violência, ele acontece de novo, a pressão acontece de novo e os atos de violência vão acontecer de novo. Porque no apego desorganizado, a pessoa ela sente desconforto com a intimidade, mesmo que ela quer intimidade, ela não confia que o outro pode gostar de mim, e ter essa pessoa perto de mim é desconfortável, porque lá na infância, os mais íntimos é que me machucavam, então essa lembrança ela fica. E aí, na hora que o outro está próximo, eu quero empurrar, eu fico irritado, eu fico agressivo. Então, isso é muito colocado, que o Chan é uma pessoa bacana, mas com apego desorganizado. Também é muito marcada essa mãe narcisista, hipersexuada, com traços de mania poderoso e com traços de psicose também. E aí aparece uma série de cenas em que fica claro a alienação parental, quando ela encontra com o pai, e ele fala, você é bem-vinda à minha casa. Ela fala, eu nunca achei que eu fosse bem-vinda. Ele fala, por quê? Quem te falou isso? Foi sua mãe? Ela foi. Tem permissividade de abuso de terceiro. Tem, inclusive, uma cena em que o namorado da mãe constrange ela para ela pagar um jantar deles, ou num lugar de sanduíche, e que a mãe fica bem do lado dele. E ela falou, olha, eu não tenho nem $6. E fica uma cena muito constrangedora, como se ela fosse inadequada ali. E quem chamou para esse jantar foi a mãe. Então, essas cenas de abuso, não só da potência dela, do cuidado dela, fica claro em muitos momentos. É muito comum uma mãe narcisista que ela coloca sobre a responsabilidade da filha mais velha os cuidados dos irmãos, os cuidados com a casa. Então, tem um abuso de poder nessa exploração, abuso de poder de ser mãe. Tem uma crueldade também, porque tem uma disputa, tem uma inveja, tem falta de empatia, uma profunda falta de empatia, uma profunda capacidade de se colocar no lugar do outro. Muita manipulação, elas são capazes de mentir e mentem muito. Então, o que acontece dentro de casa é de um jeito e o que é colocado na sociedade é de uma outra forma.
construção de vergonha da pessoa ser o que é. Então, no seriado, vocês vão ver que em muitos momentos ela fala, olha, eu sei que o que você sente é atração pelo meu namorado, você dá em cima dele. Eu sei, ela tem uma distorção de realidade o tempo todo e uma fala de uma forma muito severa. E a questão de colocar a culpa no filho, porque o filho culpado, ele fica devedor. O filho culpado, ele fica tentando compensar. E aí tem muitas cenas onde ela é culpabilizada de coisas que ela não tem culpa. E a mãe narcisista, ela faz isso. Se o marido vai embora, a culpa é da pessoa. Se ela perde o emprego, a culpa é da pessoa. Se ela faz uma coisa que, muito raramente, vai admitir que fez alguma coisa que não foi legal. Mas se ela chega no ponto de ter que admitir que alguma coisa que ela fez não foi legal, a culpa é daquela pessoa. Então, a pessoa ela sai para a vida se sentindo responsável pelo comportamento do outro. E aí é muito fácil entrar numa relação de abuso, o outro ser abusivo e ela falar, porque eu não tive calma, porque eu falei alto, é porque eu não falei direito, é porque eu alguma coisa. Ao longo do seriado todo, fica também extremamente patente o quanto que o pai desvalida o que ela está passando. Então, o pai, apesar de ser uma pessoa bacana, legal, que quer ajudar a cuidar da neta, ele diz com todas as palavras, você está deixando o Chan no momento inadequado, agora é que ele precisa de ajuda, você não devia fazer isso. E ela está ali pedindo ajuda para o pai, para fazer um testemunho, para ela poder ficar com a criança enquanto vai para uma faculdade que ela conseguiu bolsa em outra cidade. Mas aquele pai fala, não, você não tinha que estar indo para a faculdade. Você não tinha que estar correndo com a sua vida. Eu tenho que estar do lado dele, ajudando ele nesse momento de vida. A mãe também fala a mesma coisa. A gente não pode largar um homem quando ele está tentando duro. Mas, como ela tem uma ajuda de uma sociedade organizada para isso, ela vai passando, ela vai para uma casa de passagem, e ali muita coisa começa a ser esclarecida, e ela consegue, a partir da metade do seriado para frente, colocar limite em certas demandas. Além da violência ser muito estrutural, tem um machismo muito na estrutura do nosso ser, no caso dela, fica muito claro que é transgeracional, tanto por parte do marido, do namorado, quanto por parte dela. O mal é banalizado o tempo todo, os amigos não chancelam que é legítimo o sofrimento, a mãe não chancela, o pai não chancela, e ela traz com muita contundência o mal que causa numa criança a negligência do cuidador. Então, numa conversa, fala, pai, quando a minha mãe foi embora, por que eu não fiquei com você? Ele falou, não tive chance, ela saiu no meio da noite. Por que depois você não foi atrás, né? Ele, olha, ela era uma pessoa muito complicada, com uma habilidade de uma mudança de humor muito grande, eu era muito jovem e não dava conta. Então, quem teve que dar conta foi a menininha de 5 anos. Então, desde os 5 anos que ela se emaranha num papel que devia ser da avó, que ela inverte o papel com a mãe, e ela faz uma escrita muito interessante, que ela fala que ela morreu aos 11 anos. Então, ela fala com muita veemência desse sentimento de um fantasma que não tem muita cola no que sente, né? Que a mãe estava no Alasca, né? Foi numa das tentativas da mãe de se reinventar, e que ela quebrou o gelo e ela afundou. E que tinha várias versões do como é que foi que ela se salvou. Que algumas pessoas diziam que um cachorro pulou lá e salvou ela, que outras diziam que um vizinho, outros diziam que foi ela mesma, e alguns diziam que a minha mãe chegou em casa, se lembrou que tinha uma filha. Então, ela fala muito do abandono, ela fala muito da não conexão. E que depois gera uma lentidão para perceber que ela estava passando era sofrido, porque ela não tinha conexão com o eu sou, com o eu mesmo. Ela acaba voltando para a casa do rapaz, tem, de novo, cartão de crédito confiscado, telefone confiscado, carro confiscado, dinheiro confiscado, entra numa depressão profunda. E aí é bonito de ver o que faz ela sair desse ciclo, o que faz ela quebrar isso tudo, que é o amor. A virada acontece quando, depois de uma briga,
ela acha a filha dentro do armário da mesma forma que a mãe achou. E ali acontece, então, uma assumência de que ela tem transtorno de estresse pós-traumático, de que ela tem que buscar um advogado, de que ela vai aceitar as ajudas que têm sido oferecidas, mas que ela vinha não aceitando. Então, ali, pelo amor que ela tem pela geração da frente, pelo cuidado que ela tem pela geração da frente, tem uma virada de chave dentro dela. E ela acaba conseguindo a bolsa para ir para outra cidade. Tem uma conversa muito legal com a cônsul dela, quando ela comenta sobre essa questão de ser responsável pela mãe. E, em vários momentos ela fala que é responsável pela mãe, que a mãe é a grande responsabilidade dela, mas nesse dia a cônsul olha para ela e fala assim, ela fala, olha, eu sou responsável pela minha mãe desde que eu tinha 6 anos de idade. Eu cuido dela desde os meus 6 anos. E aí a cônsul fala assim, e se não cuidar? E nesse momento ela para e pensa. Simultaneamente, a mãe, acontecem algumas coisas ao longo do seriado, e a mãe é internada compulsoriamente. E ela é medicada, e aí a mãe aparece, porque até então a gente vê só a Paula. A Paula que usa o título de mãe de uma forma muito narcisista e causa muito sofrimento de diversas formas. Mas aí, nesse finalzinho, a mãe aparece só um pouquinho, ela sai de dentro da Paula ali, né? E a Alex chega para pedir o favor da mãe ficar com a criança enquanto o Sean vai visitar a criança. Eles já estão numa briga de custódia, porque ela quer viajar e é para viajar na semana seguinte. E a mãe fala, Alex, eu não sou o seu problema. Ela fala, sim, você é. Ela fala, não, eu sou sua mãe. Ela fala, não, você não é. Ela fala, sim, eu sou. Com muita firmeza. E Alex, que já vinha nesse processo terapêutico, cai em si e vai para o seu lugar e passa a pertencer a esse clã disfuncional, disforme, mas ela passa a pertencer no lugar que é dela. Ela vai para o bom lugar da hierarquia, que é o lugar dela. E entende que o que ela tem que fazer, o que ela tem que cuidar é para frente. Então, inclusive, essa conversa termina com a mãe falando, você veio aqui para me pedir alguma coisa, fala o que você quer. Então, a mãe vai para o lugar dela, me lembra aquela brincadeira dos arcos que o Décio faz, né? Que quando um vai para o lugar, isso facilita o outro ir também. E num rasgo de lucidez, essa mãe também fala, olha, essa jornada agora é sua, não é minha. Vai com Deus, você é a primeira Leng que vai para a universidade. Então, aí tem uma organização, ir para o eixo. Então, com a mãe, como diria a Wilma, a gente enche o tanque, aprende a servir da forma que tem que ser, aprender a servir. Não é só servir bem, é servir na hora certa para a pessoa adequada, né? Porque é isso que mamãe faz. E aí, o finalzinho do finalzinho, ela comenta que vai levar a filha para subir a montanha, lá em cima tem um M, e é esse o mundo novo que ela está entregando para a filha. Então, ali tem a simbologia, né, da quebra do ciclo e que a saúde chega. E as coisas se moveram, as coisas fluíram, né? Pantarrei. Então, um beijo para vocês, gratidão por terem ficado até o final. Qualquer comentário, dica, pergunta, fiquem bem à vontade. Meu Instagram é Solange Mesquita Gomes e vai ser um prazer relacionar com vocês. Beijo.